Olá, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de Introdução à Teologia Sistemática. Nós vamos dar hoje continuidade à nossa proposta de conteúdo. Hoje nós iremos tratar o tema das categorias da teologia. No entanto, antes de introduzirmos o tema de hoje, eu gostaria de deixar já estabelecido qual é o objetivo da nossa aula essa semana. O objetivo é compreender as diferentes categorias da teologia. E quando nós estamos usando aqui o termo teologia, estamos falando dela como campo de estudo, certo? Então, a teologia como campo de estudo está dividida em categorias ou áreas que ajudam o estudante da teologia a se aproximar dos temas doutrinários com ênfases específicas de cada área. Então nós vamos fazer hoje uma introdução mostrando aos irmãos essas categorias e mostrando qual é a ênfase que cada uma delas dá e também matérias que estão incluídas dentro de cada uma dessas categorias. No entanto, antes de iniciar propriamente o conteúdo dessa semana, eu gostaria de fazer uma revisão, principalmente do nosso conceito de teologia. Ele deve ser um conceito norteador durante toda esta disciplina. E quando eu estou conceituando aqui teologia, eu não estou me referindo apenas à teologia sistemática, estou me referindo à teologia de uma forma geral, como um campo de estudo. Então, nós podemos definir, conforme foi apresentado na nossa última aula presencial, que a teologia é o estudo do ser de Deus e as suas obras, a partir da sua revelação escrita, a Bíblia, com o objetivo de glorificar a Deus por meio da obediência à sua palavra. Temos alguns pressupostos básicos aqui nessa definição que precisam ser relembrados. Quando nós falamos do ser de Deus, nós estamos nos referindo ao Deus das Escrituras, ou seja, ao Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos falando daquele Deus que se revelou na Bíblia. E as suas obras são as obras providenciais de Deus, a criação, mas também fala da sua obra redentiva. Logo, então, o estudo da teologia se refere ao estudo do ser de Deus, das suas obras, e nessas obras também nós incluímos a ação de Deus de se relacionar com o pecador e também de providenciar para esse pecador uma solução para a sua situação de condenado, né? E o estudo da teologia ele se faz a partir das Escrituras. Com isso, como dissemos, Deus ele não é um objeto, Deus é um sujeito na teologia, porque ele se revela, ele se dá a conhecer. E vimos também ainda que nesta definição a teologia tem um propósito de glorificar a Deus. E essa maneira de glorificar a Deus é se submetendo à sua palavra. Então, o objetivo da teologia não é a discussão vazia, frívola, fria, mas o objetivo da teologia é glorificar a Deus, é nos levar a culto, a louvor, a adoração ao nome do nosso Deus e Redentor. Logo, a teologia deixa de ter aquela caricatura de frieza e deve também ter agora substituída, né, essa caricatura de frieza por uma imagem clara de devoção. O teólogo, ele é, acima de tudo, um adorador do Deus verdadeiro. Né? Então, feita essa breve revisão, nós vamos agora entrar no conteúdo desta unidade, onde nós trataremos das categorias da teologia. É bom que você entenda, como eu já mencionei no objetivo dessa aula, que a teologia ela está dividida em categorias ou áreas de estudo. E isso não é uma peculiaridade apenas da teologia. As outras áreas de estudo também têm
as suas respectivas divisões. Tomemos, por exemplo, o campo de estudo da medicina. Né? Aquele que faz o curso de medicina ou entra para estudar esse campo de estudo, ele tem várias áreas. Ele tem, por exemplo, a cardiologia, a neurologia, a pediatria e tantas outras áreas que existem dentro da teologia. Ou tomemos ainda uma outra área de estudo, como a área do direito, onde nós temos o direito penal, o direito civil, onde nós temos o direito tributário, previdenciário. Nós temos áreas onde nós podemos estar dividindo esses campos de estudos. Então, não é diferente também com a teologia. Geralmente, a teologia tem sido dividida em 5 áreas. A teologia exegética, a teologia histórica, a teologia sistemática ou dogmática, a teologia prática e a teologia filosófica. Nós vamos tratar cada uma delas de forma introdutória no decorrer dessa aula. Vamos ver então a teologia exegética. A teologia exegética ela está muito mais voltada para a análise do texto bíblico e da sua linguagem. O teólogo que se especializa na área da exegese é uma pessoa que vai tratar diretamente com peculiaridades do texto bíblico, da linguagem que o autor utilizou, o gênero literário que ele utilizou, e analisar o texto na sua forma original, né, que foi escrita, ou hebraico, no Antigo Testamento, e algumas porções em aramaico, ou grego, no Novo Testamento. Né? Para isso, ele vai se usar da morfologia, que é o estudo da forma da palavra, do seu radical, a lexicografia, que é o estudo do significado da palavra, do campo semântico que a palavra tem, da sintaxe, que é a relação que as palavras têm na sentença, na oração, a função que ela desempenha ali. Tudo isso para tentar compreender qual é a mensagem que o autor bíblico quis comunicar. Né? E ele quis comunicar isso à luz do seu contexto. Qual era a mensagem, então, do autor bíblico para os seus leitores originais que leram na língua original? Então, a teologia exegética vai se acercar da teologia, né, do estudo, da revelação de Deus na palavra, dessa forma. E nós temos aqui algumas disciplinas que estão incluídas nessa área, tais como o grego, né, o hebraico, a introdução à análise bíblica, a hermenêutica, a teologia bíblica propriamente dita. Então, disciplinas que você verá, né, ao longo do curso. Né? Aqui, por exemplo, nós podemos tomar uma amostra, né, um exemplo claro do exercício exegético. Quando um autor quer estudar, por exemplo, qual é o sentido do chamado de Abraão em Gênesis 12. Então, ele vai pegar o texto de Gênesis 12, ele vai analisar aquele texto, vai tentar entender dentro do seu contexto, vai tentar identificar o ambiente dos seus leitores originais, as palavras, o significado no discurso, e assim extrair qual é o significado daquela mensagem. Mas o teólogo exegético também faz isso com porções maiores. Ele pode falar sobre a teologia de Gênesis, ou ele pode falar sobre o conceito de redenção no livro de Gênesis ou no Pentateuco. Ele pega porções específicas da palavra. Mas essas porções podem ser ampliadas mais ainda. Ele pode falar de uma teologia do Antigo Testamento,
ou ele pode falar de uma teologia do Novo Testamento. O interesse, então, do teólogo exegético encontra-se naquelas áreas restritas apenas no cânon bíblico, nos livros da Bíblia. A ênfase dele é estudar essa mensagem. Nós temos ainda uma outra área chamada de teologia histórica, né? Esse campo ele se preocupa com o estudo da história do povo de Deus, a partir do Novo Testamento até os dias atuais. Então, um teólogo histórico ele vai se aproximar agora dos temas doutrinários, né, ou de acontecimentos na história do povo de Deus, vendo isso desde aquele período específico, né? Nós podemos, por exemplo, estudar, como foi mencionado, né, anteriormente, sobre o conceito de redenção na teologia patrística, por exemplo. Estamos pegando um tema bíblico e estamos agora analisando ele num período após o encerramento do Novo Testamento, a patrística, né? Nós poderíamos analisar também a ação do Espírito Santo no avivamento nos Estados Unidos no período de Jonathan Edwards, por exemplo. Ele está pegando agora um evento histórico, um avivamento que aconteceu, mas ele está estudando principalmente esse evento dentro daquele período e ele vai estar analisando isso também com o conceito da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, que aqueles teólogos e proeminentes nesse período do avivamento tiveram. Então nós podemos estudar a teologia histórica dessa forma. Estamos pegando períodos da história após o encerramento do Novo Testamento para analisar, né, como determinado tema das Escrituras ou como determinado evento histórico foi interpretado naquela época específica. Algumas disciplinas que fazem parte desse campo, né, na história da igreja, a história de missões, história do pensamento cristão, a história das denominações também, por exemplo, a história dos batistas no Brasil, a história dos pentecostais no Brasil, a história da igreja presbiteriana no Brasil. Sempre que nós analisamos temas doutrinários ou acontecimentos dentro de um período histórico, nós estamos na teologia fazendo uso desse campo, né? Estamos nos acercando de um tema usando o método da teologia histórica. Nós temos também a teologia sistemática ou dogmática. No Brasil ela é mais conhecida como teologia sistemática, mas na Europa muitos teólogos e muitos seminários ou faculdades utilizam o título de dogmática, mas é a mesma coisa, nós não vamos fazer aqui distinção, por isso que está sistemática ou dogmática. Nesse campo, o teólogo ele vai se acercar das Escrituras, tentando organizar tudo aquilo que a Bíblia tem a dizer sobre um determinado tema. Por exemplo, o teólogo sistemático, ele agora não vai fazer como o teólogo bíblico, olhar, por exemplo, o conceito de pecado em Gênesis. O teólogo sistemático vai olhar e dizer, a Bíblia já está encerrada, de Gênesis a Apocalipse. Qual é o conceito de pecado, então, de Gênesis a Apocalipse? E ele vai organizar esse dado dentro de um grupo agora que ele vai falar sobre a martiologia, a doutrina do pecado. Certo? E isso ele vai fazer sobre qualquer outro tema que esteja apresentado na revelação escrita, que é a palavra de Deus, né? Algumas disciplinas que nós estudamos nessa área é a nossa própria matéria, a introdução à teologia sistemática, uma matéria introdutória, onde nós vamos ver de forma panorâmica daqui a pouco, nas próximas aulas, temas doutrinários, mas também os temas que são apresentados como teontologia, bibliologia, angelologia,
a antropologia, a martiologia, soteriologia, cristologia, pneumatontologia, eclesiologia, escatologia e etc. Todos os outros temas doutrinários que nós temos nas escrituras são categorizados agora num único local, né, para a organização e melhor manipulação ou apresentação do conteúdo, ok? Nós temos ainda a teologia prática. Quero dizer que a teologia prática não é incluída em todas as categorizações. Existem alguns teólogos que não incluem a teologia prática como sendo uma área do conhecimento da teologia. Já outros acrescentam. Mas, tradicionalmente, ela faz parte, sim, dessa estruturação da teologia. A teologia prática, ela tem como objetivo fazer a aplicação das verdades teológicas à vida cotidiana da igreja. Então, agora ela vai pegar o tema bíblico, a doutrina bíblica, e vai se aproximar desse tema com a finalidade de entender como ele é aplicado no dia a dia da igreja. Que diferença esse assunto faz na vida do cristão, como isso impacta a vida do cristão, como isso muda a vida do cristão, como isso pode trazer esperança, consolo ao cristão. Então, ela está agora interessada a como aplicar isso na vida prática, na vida daquele que tem um relacionamento com o Senhor Jesus, e também como aplicar isso na vida daqueles que estão se rebelando contra o Senhor. Ela tenta trazer, então, a aplicação da palavra de Deus para o dia a dia. O Hermes Maia Pereira da Costa, que é um teólogo que escreve muito sobre teologia sistemática, diz que a teologia prática é o grande ponto de contato entre a academia e a igreja. Se nós não tivéssemos a teologia prática, a teologia sistemática seria uma disciplina restrita à academia. Seria uma disciplina restrita apenas àqueles que estudam nos centros universitários, nos seminários, estudam ela de uma forma mais acadêmica. Mas a teologia prática, ela tem uma grande importância, por isso que ela deve ser categorizada como uma das áreas do conhecimento da teologia, certo? Porque ela vai justamente pegar esse conteúdo e vai entregar ao povo. Ela se preocupa como aplicar isso ao povo de Deus e ao mundo, né? Nessa área da teologia estão disciplinas como a homilética, que é a arte da pregação, né? A educação cristã, a teologia pastoral, aconselhamento bíblico, evangelismo, discipulado, liderança cristã, plantação e crescimento de igreja e etc. Nós temos ainda uma quinta área, que é a teologia filosófica, né? A teologia filosófica ela seria um campo de estudo da teologia que ela vai tentar analisar os tópicos da teologia, muitas vezes analisando questões onde a Bíblia não trata diretamente, né? Por isso que muitas vezes ela é feita não necessariamente com o uso da Bíblia. Eu quero abrir um parênteses aqui. Isso não quer dizer que a teologia filosófica não seja bíblica. Qual é a forma da teologia filosófica abordar? Por exemplo, ela pega um tema e a partir desse tema, agora ela vai trabalhar esse tema bíblico e aplicar o pensamento filosófico, o método filosófico, para discutir e apresentar possíveis respostas lógicas, racionais, para aquilo que não é expressamente dito nas Escrituras, né? Por exemplo, um teólogo filosófico, né, que vai caminhar por essa área, ele pode tentar discutir sobre a questão em que consiste a natureza da liberdade humana.
Bem, a Escritura não fala claramente sobre isso, mas ela afirma que Deus é soberano e o homem tem também a liberdade de ação. Então, em que consiste essa liberdade? E como ela se relaciona com a soberania de Deus? A teologia filosófica vai tentar apresentar isso também. Nós podemos também observar que a teologia filosófica ela tem um grande papel em nos ajudar no aprofundamento do significado dos termos, das ideias, dos conceitos. E ela hoje é muito utilizada justamente para isso, né? Naquilo que nós chamamos da filosofia analítica, ou filosofia lógica, né? Onde nós passamos a tentar entender melhor o pensamento. Bem, dito isto, nós podemos ver que algumas disciplinas fazem parte, né? A apologética, a lógica, a própria filosofia fazem parte desse campo de estudo. Assim como a teologia prática, alguns teólogos não classificam também a teologia filosófica como sendo um dos campos de estudo, porque ela é muito especulativa, vamos assim dizer. Ela trata com questões, às vezes, metafísicas, por exemplo, qual é o sentido da existência, em que consiste a natureza humana, em que consiste a liberdade, sobre coisas que muitas vezes a Escritura não traz muitos detalhes. Então, por essa abordagem, esse acercamento mais especulativo, alguns não colocam, não consideram ela como um campo independente da teologia. Mas assim como a teologia prática, a teologia filosófica deve também ser considerada como um desses campos da teologia. Bem, concluindo essa introdução para vocês, a teologia, então, como campo maior de estudo, está dividida em várias áreas. Nós vimos aqui basicamente 5 áreas. E o estudante deve conhecê-las, né? E como essas áreas têm abordagens diferentes do texto bíblico, da doutrina bíblica. Perceba que todas elas, certo, se aproximam do texto bíblico, da verdade bíblica. A Bíblia é a base de todas elas. No entanto, elas têm objetivos, finalidades específicas, diferentes umas das outras, né? E nós podemos ver também que essas áreas estão, em certa medida, interligadas, porque cada uma delas fornece informação para a outra. Por exemplo, o teólogo bíblico ele vai tentar identificar a mensagem do autor bíblico para aquele contexto bíblico, fazendo assim uma exegese do texto. Essa exegese ela é o material que vai ser utilizado pelo teólogo sistemático. A teologia sistemática ela deve ser também uma teologia bíblica. Então, ele vai se utilizar das informações, das conclusões do teólogo sistemático, ou dessa área de estudo que é a teologia sistemática, melhor dizendo, e vai montar uma teologia sistemática, organizada agora, respeitando a intenção dos autores bíblicos acerca daquele tema. Depois o teólogo histórico vai pegar o dado do teólogo sistemático, do campo da sistemática, e vai agora estudar esses temas como foram vistos e interpretados na história da igreja. Já o teólogo prático vai pegar esses temas da teologia bíblica, da teologia sistemática, e vai aplicar a vida da igreja hoje, mas também ele pode fazer uso da teologia histórica, mostrando como outros servos de Deus também aplicaram aquele mesmo tema, mostrando assim a sua piedade, devoção e a aplicabilidade da palavra de Deus, né? Já o teólogo filosófico vai fazer uso dessas doutrinas que nós vemos na teologia sistemática, vai reconhecê-las e afirmá-las como verdade, no entanto, ele irá
agora a filosofar, a especular de uma forma bastante piedosa, temente a Deus, né, sobre essas questões, a fim assim de mostrar e encontrar, né, mais solidez para os seus argumentos, né? E o teólogo filosófico também tem uma grande contribuição, porque a teologia filosófica nos ajudará a compreender os argumentos dos oponentes, a esmiuçar, a poder compreender os pressupostos, a compreender as falhas também argumentativas e respondê-las com a verdade de Deus. Então nós vimos até então aqui nessa introdução a importância dessa matéria, e eu espero que agora nas leituras vocês possam aprofundar mais e possam crescer e compreender no final as divisões da teologia. Uma boa semana de estudo para todos. Deus os abençoe.